Olá, hoje, quarta-feira, 27 de novembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas no lugar de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de Nossa Senhora das Graças, devoção que tem início no ano de 1830. Nossa Senhora Virgem Maria aparece a Santa Catarina Labouré, que na época era freira do convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, na França. A primeira aparição aconteceu ali por volta do dia 18 e 19 de julho de 1830. A segunda aparição no dia 27 de novembro do mesmo ano. E a terceira aparição no mês de dezembro. E a gente comemora na data da segunda aparição, no dia 27 de novembro. Nossa Senhora das Graças aparece para Santa Catarina Labouré. E a própria aparição já é uma profecia de Nossa Senhora para o mundo, mas também para difundir essa devoção, né? Nossa Senhora manda ser cunhadas várias medalhas, né? Conforme as visões que foram concedidas a Santa Catarina. E essa devoção, a medalha milagrosa, né? Como ficou popularmente conhecida na igreja, ela rendeu e rende muitos milagres, porque é promessa de Nossa Senhora, né? Que quem utiliza a medalha com devoção receberá muitas graças. Então eu convido você a estudar, a pesquisar sobre a devoção a Nossa Senhora das Graças, sobre as suas aparições a Santa Catarina de Labouré. Te convido também a ler a vida desta santa, porque em muito edifica a nossa fé e o nosso amor à Nossa Senhora. A primeira leitura de hoje, leitura do livro do Apocalipse, capítulo 15, versículos de 1 a 4, é uma visão, né, de São João, mais uma visão que ele tem, mais uma visão com esse caráter escatológico, mas aqui eu quero prender a nossa atenção no versículo 3, que ele fala, né, sobre aqueles que ele visualiza, os 7 anjos com as 7 últimas pragas, aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, e aí ele fala: entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, ou seja, Moisés, que indica o Antigo Testamento, e o cântico do Cordeiro, o Cordeiro, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que indica o Novo Testamento, ou seja, a integralidade aqui de Deus, né? O Deus que se manifesta a Moisés e revela a lei, né? Os 10 mandamentos. O Deus que elege Moisés para retirar o seu povo da escravidão e conduzir para a terra prometida. E este Deus que agora não vem mais como um mensageiro, mas ele mesmo entra dentro da história da humanidade, né? E se oferece como vítima perfeita para que sejamos salvos, né? Para a nossa redenção.
E o cântico dizia: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Eu convido você a rezar, a ficar repetindo isso ao longo do teu dia, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. E aí eu pergunto, nós de fato acreditamos que justos e verdadeiros são os caminhos de Deus? Que justos e verdadeiros são os caminhos de Jesus? Nós realmente acreditamos ou nós apenas dizemos? Porque crer não é sentir, eu sinto isso, eu acho aquilo. Crer é reconhecer e aceitar tal verdade. Então, eu creio de fato que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, que Jesus Cristo é Deus e o caminho que Ele me aponta por meio das Sagradas Escrituras é justo e verdadeiro. Porque se de fato eu creio, por que eu ainda tenho tanta resistência? Porque se de fato nós acreditamos, nós temos fé que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, por que nós apresentamos ainda tantas resistências em submeter toda a nossa vida à vontade de Deus? Em antes de tomar qualquer decisão, nos submetermos à oração, a orarmos, a jejuarmos, a buscarmos fazer a vontade de Deus. Porque a gente ainda tem tanta resistência em quando a gente percebe que algo não é vontade de Deus para a nossa vida, Deus não está abençoando, mas a gente resiste em não largar, em não abandonar. Porque Deus vem nos alertando há tanto tempo para abandonar o pecado e viver na graça. E a gente ainda é tão resistente. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer. Será que de fato, a gente precisa fazer essa pergunta. Será que de fato eu creio que o caminho de Deus é justo e verdadeiro e é este caminho que eu devo seguir? E aí, fazendo essa pergunta, reconhecer. Não, talvez eu precise dizer isso para mim mesmo. Não, eu não tenho fé. E eu preciso pedir a Deus fé. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que desenvolva em mim a fé atrofiada, adormecida, que por estar atrofiada, por estar adormecida, faz com que eu permaneça vivendo uma vida longe da vontade de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 21, versículos 12 a 19. Jesus continua o que ele falava no dia de ontem. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, que são os sinais dos tempos, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então veja, Jesus aqui ele narra, ele descreve o que vai acontecer, a rejeição, a ridicularização, a exclusão, a perseguição de fato até a morte por causa do nome de Jesus. E aí Jesus traça uma estratégia. Ele descreve o que vai acontecer, mas ele diz:
Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que eles não poderão resistir. Ou seja, Jesus aqui ele traça uma estratégia para os seus. Porque Deus, ele tem estratégia para cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um caminho para cada um de nós. Mas a pergunta é, você sabe qual o caminho seguro que Deus escolheu para você caminhar nesta vida? Você já conseguiu identificar o teu lugar na igreja? Você já conseguiu identificar aonde Deus quer que você floresça? Porque aí no final ele faz uma promessa. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então primeiro nós precisamos reconhecer a vontade de Deus na nossa vida. Identificar aonde o Senhor quer que sejamos seus discípulos. Aonde o Senhor quer que a gente exerça o seu discipulado. E o Senhor nos promete, é nessa circunstância, aí onde eu te plantei, que você vai florescer. E é permanecendo firme que você irá ganhar a vida. Ou seja, o Senhor faz uma promessa. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo essa graça. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de identificar a vontade de Deus, de reconhecer o nosso lugar na igreja, de reconhecer qual a estratégia o Senhor tem para nós e vivê-la com integridade, vivê-la de forma íntegra, sem fragmentação, com perseverança, com consistência. Caiu, levantou, continua. Para ganhar consistência e principalmente a graça da permanência, de permanecer, que nada e ninguém nos retire do caminho, da estratégia, do plano maravilhoso, singular, bom e perfeito que Deus tem para cada um de nós, que nós possamos viver por graça de Deus, pela graça do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.